houve a quebra ou do sinalagma funcional ou do sinalagma genético. Como vai se reequilibrar esse sinalagma? Por meio da teoria italiana da onerosidade excessiva. Por quê? Porque os elementos subjetivos, os elementos de caráter interpretativo do que seria a quebra do sinalagma, eles estão pressupostos. Eu não preciso analisar se houve algum elemento subjetivo. Por quê? Porque eu já estou diante de um consumidor, eu já qualifiquei aquela situação como de vulnerabilidade, aquele indivíduo já é assimétrico naquela relação jurídica e eu já darei um tratamento adequado para ele por meio de uma única verificação. Houve ou não desequilíbrio nas prestações. Só isso. E aí eu vou utilizar esse marco teórico exclusivo. No âmbito do Código Civil, e aí se eu estou diante de um contrato de direito civil, não. O regime é bem mais rigoroso. Eu vou combinar duas teorias. A teoria da imprevisão, uma teoria francesa, que não é do direito civil, é do direito administrativo, e a teoria da onerosidade excessiva. Eu vou usar duas teorias. Qual a razão disso? A razão é muito simples. O legislador brasileiro quis evitar que os contratos no âmbito do direito civil fossem revistos com facilidade. E o que o legislador exigiu? Exigiu a comprovação da quebra do equilíbrio entre as prestações, por meio da demonstração de que uma das partes passou a ser onerada excessivamente. Esse é o elemento da onerosidade excessiva. E com um detalhe, o nosso legislador foi além e criou um outro elemento que não é muito discutido, que é a vantagem extrema para uma das partes, que na prática quase que inviabiliza esse tipo de revisão. Que vantagem extrema? Eu tenho que provar que eu, comprador, vou ter que suportar um ônus excessivo. Muito bem. E eu teria de provar que o vendedor, além de ter tido algum tipo de vantagem, tem que ter tido uma vantagem extrema com a minha perda. Ou seja, na prática, isso é bem difícil de ser configurado. Esse elemento da vantagem extrema, ele tem sido afastado pela jurisprudência. A jurisprudência considera que já demonstrar a onerosidade excessiva já é muito. Só que tem um outro dado, o dado da imprevisão. Bom, a imprevisão é que é o grande problema. E é por isso que os autores que defendem uma miscelânea de regimes querem afastar a imprevisão. Fizemos uma pesquisa na jurisprudência de 80, 90 anos, desde o primeiro caso em que se falou de teoria da imprevisão no Brasil, para tentar entender o que era essa imprevisão. O ministro Antônio Carlos disse o que ela não é, e de fato nós só podemos responder o que é imprevisão pelo que ela não é. E ela não abrange planos econômicos, inflação, máxima desvalorização, nenhum desses fenômenos econômicos que países avançados, desenvolvidos, que não têm problemas, como é o caso do Brasil, não conhecem. Já disse Guimarães Rosa que viver é perigoso, e viver no Brasil é perigosíssimo. Então, diante desse dado axiomático, a nossa jurisprudência dos últimos 80, 90 anos tem dito que todos esses problemas macroeconômicos são previsíveis. Então, a ideia da imprevisão, ela também, de certo modo, já tem um conteúdo histórico e ela afasta as maiores causas de revisão contratual por conta de variações econômicas. E isso limita o âmbito da imprevisão. Eu até fui buscar a origem dessa palavra e descobri que ela está ligada à capacidade de prever o futuro. E eu só conheço dois tipos de pessoas com essa capacidade. Os profetas, esses aí quase sempre são mortos, muito pouco tempo depois de terem feito as suas profecias, porque eles acabam sendo bastante indesejáveis nas sociedades, porque eles revelam aquilo que nós temos de pior. E há outro grupo, esse aí é um grupo muito bem sucedido, mas eles ainda não entraram no campo do direito. É aquela turma que, aliás, tem um pessoal neoconstitucionalista que diz que eles já entraram no campo do direito, mas é a turma que diz que traz seu amor de volta em 3 dias. E eu recebi ontem até um e-mail de um amigo que estava passando, viu uma placa lá em São Paulo, traz seu amor de volta em 6 horas e assina a garantia em contrato. Eu gostaria de ver uma revisão no contrato com base na teoria da imprevisão, e era bem adequada, porque ele não teve capacidade de prever o futuro, por não ter trazido o amor de volta naquela mesma taxa. Aí, no caso, haveria um deslocamento, exatamente, pela qualificação da relação jurídica, não seria imprevisão, seria o CDC, exatamente. E o grande problema é que aí fica mais fácil rever o contrato. Né? Agora, a favor de quem é que eu não sei. Mas o fato
Se bem que já tem um novo grupo que está dizendo assim, afasta o seu amor em 3 dias. Já surgiu até festa de divórcio, né? Tem festa de casamento, festa de divórcio, então essa turma aí da imprevisão está muito bem sucedida. Então existem esses marcos distintos, e isso fica muito claro em um julgamento histórico do Superior Tribunal de Justiça, que é o julgamento da variação cambial do dólar. Ali fica bem clara a importância dessa distinção. As pessoas compraram os carros com prestações indexadas pelo dólar, de 1 para 1, do dia para a noite, o dólar passou a valer 2 para 1. As prestações dobraram ou triplicaram de valor em pouco tempo. O que as pessoas pediram? Pediram a revisão do contrato, alegando o quê? Onerosidade excessiva. Muito bem. Se nós colocássemos aquele tipo de negócio jurídico sob o marco teórico do Código de Defesa do Consumidor, era fácil de resolver. Houve efetivamente uma onerosidade excessiva. Se eu deslocasse aquilo para o Código Civil, era impossível rever. Por quê? Porque faltou o elemento da imprevisão. Por que faltou o elemento da imprevisão? Porque foi uma causa macroeconômica. E aquilo já está afastado pela jurisprudência há décadas. Esse tipo de alteração de variação cambial é um fato previsível para quem contrata. Logo, tem que arcar com os ônus. Conclusão, os compradores de automóveis e tomadores de empréstimo ou os arrendatários mercantis iriam fazer, simplesmente ter de suportar aquela variação cambial. O que o STJ fez? Previamente resolveu um problema. Isso é direito civil ou é direito do consumidor? Direito do consumidor. Com o tempo até evoluiu bastante a ponto de se formular e dizer que os contratos bancários são, em regra, contratos submetidos às relações de consumo. Conclusão, o que o STJ fez? Utilizou apenas a onerosidade excessiva. E eliminando a imprevisão, tornou mais fácil aquela revisão. Num primeiro momento, atribuiu todo o prejuízo aos bancos e depois dividiu o prejuízo com os poupadores. O tribunal não se referiu a isso, mas há uma corrente doutrinária mais moderna que diz que, baseada num sociólogo alemão chamado Ulrich Beck, no sentido de que há um risco sistêmico na sociedade e que, por conta desse risco sistêmico, não se podem atribuir os danos exclusivamente a determinadas pessoas, mas a sociedade como um todo tem de suportar esses riscos. Dessa maneira, a ideia de divisão dos riscos entre os bancos e os arrendatários seria justificável, porque aquela crise teve um caráter sistêmico internacional. Bem, passamos para uma terceira etapa, que é a etapa da exclusão de causas de intervenção judicial que não sejam subsumíveis nem à teoria da imprevisão / onerosidade excessiva, nem à onerosidade excessiva. O que isso quer dizer? Nós vamos analisar o negócio e vamos verificar se aquilo é caso de revisão contratual ou se é caso de nulidade, anulabilidade ou outro tipo de reconhecimento de defeitos. É muito comum encontrarmos nas petições o sujeito que alega ter comprado um objeto e a prestação já nasceu desproporcional e pede a revisão do contrato com base nos artigos 478, 479 e 480 do Código Civil. Isso não é revisão contratual. Isso é uma coisa muito simples, que está tratada no Código Civil. Chama-se de lesão, desproporção manifesta das prestações, que no caso do direito civil exige a necessidade extrema da parte que assim o fez ou a sua ingenuidade. E se o indivíduo com quem eu contratei sabia da minha necessidade extrema, ele tinha o chamado dolo de aproveitamento, eu não falo mais em lesão, falo em estado de perigo. Se isso é do direito civil, se não é do direito civil, eu não preciso provar nada disso, basta provar que houve onerosidade excessiva. Um exemplo, embora isso já tenha até sido criminalizado.
Vou ao hospital, preciso internar minha filha, que está muito doente, pego-lhe um cheque calção no valor de 20 mil, 30 mil reais, ou algum tipo de garantia. Ora, aquilo dali, alguns autores chamam de lesão e falam em revisão contratual. Não, de forma alguma. Aquilo lá é uma relação de consumo que já nasceu desproporcional e é resolvida por meio do Código de Defesa do Consumidor. Não preciso usar lesão, nem estado de perigo, nenhuma dessas figuras. Se fosse direito civil, eu teria de usar isso, mas não tem nada a ver com revisão contratual no sentido que nós demos. Ou outra situação, eu comprei um box, uma loja em um shopping center. No prospecto havia uma declaração lá, uma série de afirmações, de que haveria um fluxo diário de 3 mil pessoas, que haveria a construção de uma via pública próxima, que haveria uma campanha de publicidade, que haveria uma loja, 2 ou 3 lojas âncora que iam atrair muitas pessoas e que haveria um cinema. Bom, aí eu faço um investimento, compro aquela loja ou aquele espaço por 250, 300 mil reais, e em pouco tempo de funcionamento do shopping, nada daquilo vai se concretizar. Peço a revisão do contrato. Isso é revisão contratual com base na alteração das circunstâncias? Não é. Na verdade, isso é algo muito mais simples. É uma anulação do negócio por erro, quanto aos motivos. É aquilo que o professor Antônio Pinto Monteiro chama de erro por vinculação negocial. A falta daqueles motivos que se comprovaram essenciais para a celebração do negócio, cuja ausência é comprovável, permite a anulabilidade do negócio por erro. Enfim, eu tenho uma coação, eu tenho um dolo, eu tenho um erro, eu tenho um estado de perigo, eu tenho uma lesão, e eu tenho de buscar, antes de falar na aplicação da teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva, a presença desses elementos. Juros abusivos. Isso não tem nada a ver com a teoria da imprevisão. Não tem absolutamente nada. O negócio já nasceu com aquela cláusula que contém um elemento abusivo. Se for do Código de Defesa do Consumidor, cláusula abusiva, é outra questão. Se for do direito civil, eu vou alegar a existência de lesão. E aí eu evito a manipulação das figuras teóricas para resolver problemas nos quais ela não é absolutamente adequada. Bem, quanto à terceira etapa, eu vou ter de buscar os tipos de negócios que podem admitir esse tipo de intervenção. No Código de Defesa do Consumidor, qualquer tipo de contrato. Não há restrição. No âmbito do Código Civil, contratos que sejam continentes de obrigações bilaterais. Excepcionalmente os contratos unilaterais, mas com desequilíbrio entre as prestações. Como eu vou fazer essa arguição? E quando eu farei a arguição dessa revisão? No âmbito do Código de Defesa do Consumidor, eu posso fazer em qualquer momento, porque não interessa a superveniência ou não do desequilíbrio, mas eu tenho de arguí-la. No âmbito do direito civil, se for superveniente, eu tenho de esperar a ocorrência do desequilíbrio. Havia uma doutrina clássica dizendo o seguinte: devedor moroso não pode pedir revisão contratual. Toda a doutrina internacional e toda a doutrina nacional clássica defendiam isso. O Superior Tribunal de Justiça criou uma outra realidade. Criou a seguinte ideia: eu não discuto mais a questão da mora do devedor como pressuposto para a revisão. Eu tenho de considerar que, se a mora decorreu de uma conduta ou de uma situação criada pelo outro contratante, considerada abusiva, aí eu vou poder admitir que se peça a revisão mesmo após a mora. Então nós temos hoje um critério bem menos objetivo, que era o tratado por toda a doutrina internacional e nacional até pouco tempo atrás, de que a mora impedia o pedido de revisão. No atual momento, vamos ter que entrar nessa questão de saber se houve ou não uma cobrança abusiva. E é isso que a jurisprudência tem modificado o entendimento doutrinário clássico. Outra questão também muito séria nesse momento é o problema de quem revê. O Superior Tribunal de Justiça
resolveu e desmentiu uma posição teórica que foi desenvolvida no Brasil nos últimos 15 anos, especialmente por autores ligados ao direito do consumidor, que defendiam a revisão de ofício de cláusula contratual. Bom, primeiro, revisão de ofício de cláusula contratual não tem nada a ver com teoria da imprevisão, porque não é a cláusula que é nula, é a alteração de circunstâncias que cria a necessidade de rever. Isso é um outro problema. Se a cláusula é nula, é um problema da cláusula. Até aí tudo bem. Mas quando há uma intervenção de ofício pelo juiz, que era o que era defendido pela doutrina majoritária, cria-se um problema, até de natureza processual. O juiz modifica algo que eu não queria que ele modificasse. Como é que isso surgiu? Qual foi a origem desse problema? Isso é uma coisa até curiosa. Os primeiros julgamentos do STJ permitiam a revisão de ofício de cláusula contratual. E eu fui investigar a origem disso. Era um problema muito simples. O sujeito era do Amapá, contratava a compra de um objeto com uma empresa de São Paulo e o foro do contrato era São Paulo. Ele queria entrar na justiça e ele tinha que processar em São Paulo. Às vezes era uma coisa de R$200 que não compensava nem ele mandar um SEDEX para São Paulo para contratar um advogado. Conclusão, o STJ dizia: essa cláusula é nula, porque é abusiva, de ofício. Posteriormente, o Código de Processo Civil muda para transformar esse tipo de situação em uma arguição de incompetência absoluta e não relativa, facilita essa revisão, e aquilo que era uma revisão de cláusula de foro virou argumento para uma revisão de qualquer cláusula contratual. Ou seja, aquilo que a lei tornou desnecessário virou uma revisão ampla dos contratos. Até que em 2004, até um acordo do ministro César Astor, começa o tribunal a mudar e diz: não, a revisão não pode ser de ofício. E isso já foi simulado, para desgosto de grande parte da doutrina do direito do consumidor, não é possível mais se falar em revisão de ofício de contrato. Quem pode requerer a revisão contratual? Esse é um outro problema que nós teríamos de resolver. Como nós já colocamos, não mais há o problema do devedor moroso estar impedido. Ele pode pedir. Mas qual a conduta desse devedor ou desse indivíduo que quer ter a revisão contratual? Ele tem de provar a imprevisão e a onerosidade excessiva no direito civil ou só a onerosidade excessiva no direito do consumidor. Nesse aspecto, não se confundem com onerosidade excessiva e ou imprevisão situações como a alteração da minha situação econômica pessoal. É a chamada antiga exceção da ruína econômica pessoal. Perdi o emprego. Estou sem condições de pagar as prestações. Isso não é causa de revisão. Surge, e há no projeto de revisão do CDC a possibilidade de inclusão disso, o chamado superendividamento, que é uma outra figura que, no caso, infelizmente, é o que me parece, nós vamos importar isso sem levar em consideração o modelo francês. O superendividamento na França tem uma outra natureza, ele é extrajudicial, ele é formado por um conselho que analisa a situação do devedor, formando por representantes de bancos, representantes de consumidores, representantes do governo. É algo muito complexo e que vai analisar a situação do devedor, se ele foi levado àquele endividamento, e vai estabelecer um programa para que ele se reorganize as finanças. É uma outra hipótese que as pessoas estão começando a confundir isso. Mas se eu perdi o emprego, se eu perdi a capacidade de pagar, isso não tem nada a ver com revisão contratual. Eu vou cair numa hipótese de insolvência civil, se for o caso, e se eu for um comerciante, eu vou entrar no âmbito do regime da falência. Mas eu não posso misturar essas figuras jurídicas. Outra hipótese, outra questão que também diz respeito à legitimidade de quem requer. Eu só posso falar em previsão barra onerosidade excessiva ou onerosidade excessiva com questões de caráter econômico. Questões de caráter não econômico, isso não é onerosidade excessiva nem é teoria da imprevisão. Que tipo de situação é essa? Por exemplo, eu contratei um advogado para me defender nos meus assuntos da empresa e descubro, alguns dias depois,
que esse advogado foi responsável por uma violência sexual contra minha filha, por exemplo. Não há nenhuma razão no ordenamento jurídico para que eu extinga esse contrato. Nenhuma. Ele não deixou de cumprir as obrigações dele, eu não deixei de cumprir as minhas, nada. O que isso implicaria? Implicaria uma resilição do contrato, unilateral, ou uma resolução se alguém tivesse agido com culpa. Não houve. Aí sim, meus caros amigos romanos compatriotas, esse exemplo que eu dei agora é um exemplo no qual cabe a velha cláusula rebus sic stantibus. Isso é onde cabe a velha cláusula rebus sic stantibus. Que na verdade nasceu aí. Esse é um exemplo que não é meu, é um exemplo de Cícero, que é muito antigo. É algo que permite a revisão do contrato por situações que não tem nada a ver com caráter econômico, e sim com situações de impossibilidade ligada a elementos morais ou pessoais, e que geram uma busca por uma saída que o ordenamento não dá. Isso é que é a chamada cláusula rebus sic stantibus. Bem, eu sei que o tempo está curto, ainda temos aqui a participação do nosso professor da MEC como debatedor, e eu vou tratar só de dois últimos aspectos para concluir. Primeiro, quando se vai fazer uma análise da revisão contratual, é fundamental a busca também de certos elementos metajurídicos ligados aos princípios. Ou seja, eu tenho que analisar se o indivíduo agiu ou não conforme a chamada boa-fé objetiva, se há ou não espaço para a discussão com base naqueles princípios contratuais, inclusive os contemporâneos. Evidentemente que isso entra na qualificação da conduta da parte. Se aquilo é socialmente adequado, muito bem, mas em um âmbito muito limitado, nessa fase de valoração da conduta, de eu manter ou não manter a contratação contra a vontade das partes. E em muitos casos, o próprio ordenamento jurídico já resolveu isso através de lei ou de artigos expressos. Por exemplo, a regra que determina a não exclusão do aluno do ano letivo por não pagamento de mensalidade, eu não preciso mais buscar fundamento na função social. Isso é um absurdo, é até um excesso. Por quê? Porque eu tenho lei que diz que eu não posso afastar o aluno da sala de aula por conta do inadimplemento das prestações. Outro exemplo, eu tenho um contrato de 20 anos de transporte de combustíveis e a empresa com quem eu contrato, ela exerce o direito de denúncia. Ela pode denunciar. O contrato às vezes prevê 3 meses para isso. É o famoso aviso prévio do direito do trabalho. O aviso prévio de 3 meses. Muito bem, há uma ruptura, não precisa pagar nada. Precisa, agora precisa. Por quê? Porque o artigo 473, parágrafo único do Código Civil, diz o seguinte: se houver um contrato de longa duração, em que há um mutualismo entre as partes, uma dependa da outra, se organizou em função da outra, deixou de realizar outros negócios, se houver uma ruptura que vá inviabilizar o negócio, eu tenho duas alternativas: indenizo por essa ruptura inesperada, ou o juiz determina a coativa manutenção do contrato até que aquela parte mais fraca consiga se reorganizar economicamente com outros parceiros. Preciso usar a função social para isso? Não preciso mais. A lei diz que é um direito da parte nessas hipóteses. Distribuidor de combustível, distribuidor de cerveja, distribuidor de livros, que são os contratos mais comuns nesse campo. Você tem aí uma aplicação específica da legislação. E a esse respeito, a questão da boa-fé objetiva, que também é muito utilizado, eu trago aqui um depoimento do professor Reinhard Zimmermann, o diretor do Instituto Max Planck de Hamburgo, sobre a análise que era feita na doutrina alemã na década de 30 do século XX sobre a boa-fé objetiva. E ele chegou a 2 frases que definiam a ideia da boa-fé objetiva. Um grupo de doutrinadores falava: é uma fonte da praga perniciosa que corrói da forma mais sinistra o núcleo de nossa cultura jurídica. E outros autores diziam que ela era a rainha das regras da equidade humana. Então, nem de longe há, isso me refiro até hoje em relação à boa-fé objetiva. Eu falei da função social, que é um conceito cujo o fundador dela foi um autor alemão marxista, chamado Otto von Guericke, mas era marxista, mas depois que ele ganhou o título de nobreza do Kaiser Wilhelm,
ele passou a colocar o fon no nome dele. Se você pegar as obras do Kirke, até o final do século XIX, ele não tinha o fon. Depois que ele ganhou o fon de Adel, fon Kirke, quer dizer, nobre fon Kirke, ele passou a colocar sempre. Ele e o outro, o Anton Menga, que era outro autor socialista desse período, ele adorava esse tipo de nobreza. Isso é muito interessante. Mas o fato é que essa visão ela tem que ser entendida com os cuidados que esses autores dessa época já nos colocaram. Temos que ser muito cuidadosos, porque ela tanto pode ser uma rainha das regras, como ela pode ser uma fonte da praga perniciosa que corrói da forma mais sinistra o núcleo da cultura jurídica. Meus caros amigos romanos compatriotas, eu encerro minha participação sobre a alteração das circunstâncias, agradecendo imensamente a atenção de todos e, mais que tudo, as palavras tão generosas do ministro Antônio Carlos Ferreira, diletíssimo amigo. Faço, para concluir, duas últimas observações. Agradeço a gentileza aqui da presença da professora Silmara Quinelato, que vai nos brindar com a exposição daqui a pouco, está aqui nos prestigiando com a sua presença. E ao lado dela, até pela presença dele aqui entre nós, me permite também fazer esse comentário, do meu registro ao nosso querido ex-presidente Borba e o professor Vicari, ex-vice-presidente da OAB, cujo trabalho absolutamente magnífico engrandeceu e muito a classe advocatícia desse Estado. Fica o meu reconhecimento aqui, a minha homenagem a ambos pelo profícuo trabalho desenvolvido durante as suas respectivas administrações. Muito obrigado. Foi, de fato, como falei, um privilégio ouvir a ambas as exposições nessa sequência, porque o eminente ministro Antônio Carlos Ferreira fez uma síntese do entendimento do tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e proferiu ao final relevantíssimas advertências, e o professor Otávio, então, recheou com a capacidade teórica que tem a exposição do ministro Antônio Carlos com os fundamentos teóricos a respeito do assunto. E teremos agora o privilégio de ouvir, na qualidade de debatedor desse tema, o professor Carlos Adamec, que é juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, juiz de segundo grau do Tribunal de Justiça de São Paulo, e que empresta atualmente suas qualidades ao Polêmico Supremo Tribunal Federal. É com muita alegria que eu passo a palavra a Vossa Excelência. Agradeço a palavra ao professor Vicari. Professor Peteff, o que eu posso dizer é que talvez fosse o caso de eu pedir aqui uma revisão contratual. Não pela imprevisão, né, porque era previsto que não haveria muito mais a se discutir ou debater depois de uma palestra dos nossos queridos ministros e professor Otávio. Mas mais porque realmente é muito oneroso nesse momento e imprevisto no tempo que nos trouxe aqui. Então acho que para a seleta plateia talvez o melhor fosse eu realmente me calar. Mas como há um ônus aí que eu diria que não é excessivo, eu tenho que pelo menos colocar algumas posições aqui para uma reflexão. O ministro Antônio Carlos levantou, acho que uma questão muito importante, que os pronunciamentos, principalmente dos tribunais superiores e nesse campo do direito privado, essencialmente do Superior Tribunal de Justiça, ele é um guia para a vida econômica, a vida negocial do país. E é evidente que num país em que não há uma segurança jurídica, o investimento não virá, principalmente o investimento externo que nós tanto necessitamos, e as lides vão aí se perpetuar e caminhar dentro da grandeza do nosso país para soluções totalmente opostas em situações análogas. E nesse papel o Superior Tribunal de Justiça ele vem trazendo alguma luz ao mundo jurídico, talvez até alguma coisa que nós como juízes possamos ser questionados no nosso entendimento, mas é daí que vai evoluir. Porém, assim, uma coisa que me preocupa muito é que a nossa velocidade judiciária, ela não acompanha a velocidade da nação, a velocidade da realidade, da atualidade e da necessidade mesmo do nosso judiciário. Porque
o Superior Tribunal de Justiça estratifica algum tipo de entendimento, edita súmulas, e hoje nós vemos que muitas dessas súmulas já se superaram por entendimentos monocráticos ou de turma posteriores do próprio Superior Tribunal de Justiça. E nós não conseguimos fazer essa atualização na velocidade que seria necessária. Essa seria, então, assim, uma colocação, como o senhor vê dentro do Superior Tribunal de Justiça a situação para uma agilização da atualização das nossas súmulas. E ao professor Otávio, eu gostaria de ouvir algo, também me aflige muito como juiz, que é o Instituto da Antecipação de Tutela. E que na revisão de contrato, ele pode às vezes adquirir ou não o caráter de uma irreversibilidade. Então, como que nós conciliaríamos isso? Porque assim, a revisão contratual, embora muitas vezes nominada revisão, e na verdade não se cuida de revisão, mas ela tem também, dentro da sua especificidade, e é quase que hoje inerente, eu diria que para nós juízes é quase uma praga isso aí, né? Porque toda ação tem um pedido de antecipação de tutela. E a antecipação de tutela, ela é fácil de ser concedida no papel. Mas quem vai sofrer os efeitos dessa antecipação de tutela não vai aceitar isso assim, de uma forma muito fácil, se não for extremamente fundamentada e justificada. Então, assim, eu me sinto, às vezes, enxugando gelo no meu dia a dia, no meu serviço, e não vejo eficácia. Nós trabalhamos com instrumentos processuais que visam dar uma eficácia, porém esses instrumentos eles são abusivamente utilizados. O que o senhor teria a dizer sobre isso? Bem, pela ordem, então, aproveitando as oportunas questões levantadas pelo professor Adamec, eu concedo a palavra ao eminente ministro Antônio Carlos Ferreira. Bem, eu agradeço pela pergunta. Talvez as pessoas mais credenciadas aqui para responder essas perguntas seriam o ministro Paulo Galotti, com sua experiência e sabedoria do Superior Tribunal de Justiça, ou o ministro Jorge Mussi. Mas o Superior Tribunal de Justiça ele enfrenta um sério drama, uma crise de identidade. Ele que foi instituído ele foi instituído uma costela do Supremo Tribunal Federal, né, com a missão de uniformizar o entendimento, a interpretação da lei federal. É um tribunal importantíssimo para a federação. No entanto, ele hoje se transformou numa terceira instância. É um tribunal que, difícil até dizer assim, o papel do Superior Tribunal de Justiça não é corrigir injustiças, não é corrigir uma decisão equivocada de um tribunal regional, de um tribunal estadual, ou de um tribunal regional federal. É uniformizar o entendimento da lei federal, a interpretação da lei federal. Mas hoje, o volume de processos, o volume de recursos, aliás, o volume de recursos no país todo são mais de 90 milhões, parece até aquela música da Copa do Mundo, 90 milhões de ações. Enfim, ele cria uma séria dificuldade, porque o tribunal é obrigado, para cumprir o seu papel, a criar filtros, barreiras de acesso ao tribunal. E presidente Borba, é uma armadilha para os advogados. Os advogados hoje, a advocacia é uma atividade de risco hoje no âmbito dos tribunais superiores. Então é necessário, acho que, uma retomada do papel. Primeiro, uma retomada do papel original do Superior Tribunal de Justiça. As decisões do Superior Tribunal de Justiça no âmbito do direito privado são basicamente a última instância no âmbito do direito privado. E ela, sim, ela indica, como eu disse, um modelo, esses precedentes indicam um modelo de conduta para o jurisdicional. Acontece que as súmulas do Superior Tribunal de Justiça não são vinculantes.
Então, a primeira instância, os tribunais regionais frequentemente não seguem essas orientações. Os resultados são recursos ao Superior Tribunal de Justiça. E há eventualmente alguma incoerência dentro do próprio, Superior Tribunal de Justiça. Um tribunal que vem se renovando, hoje eu estou no Superior Tribunal de Justiça há 2 anos e meio. Hoje eu já sou o número 23 ministro de Justiça. 2 anos e meio, de 33 ministros eu sinto uma velocidade muito grande. E ele vem... E a própria sociedade vem mudando no dia a dia, que exige uma nova postura. Agora, nós precisamos fazer uma revisão, acho que geral, do nosso sistema, do judiciário como um todo, de modo que se possa valorizar a decisão das instâncias ordinárias, reservar os tribunais superiores para uniformização, para manter a federação, manter o entendimento nacional da legislação constitucional, legislação federal. Mas essas reformas parecem que são muito lentas, né? As propostas que são encaminhadas para que o jurisdicionado, para que os tribunais superiores cumpram a sua missão, que os tribunais regionais sejam valorizados e o juiz de primeira instância, especialmente. Mas eu acho que vai exigir algum tempo uma mudança de cultura, uma mudança uma vontade política de se fazer essas mudanças, essas alterações. E no mais, eu tenho a impressão que a provocação da doutora Damek é uma autoprovocação para todos nós que integramos a magistratura, de procurar dar à sociedade o que ela exige, o judiciário mostrar a sua real... O judiciário